Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula do programa Resolvida Club, um programa que a gente vai falar aqui de desenvolvimento humano, de psicologia, e eu quero te ajudar com algumas aulas, você entender melhor como que você funciona, como você reage, para você lidar melhor com a sua vida e sair dos problemas que você está enfrentando agora. Eu sou Karen Duarte, psicóloga clínica, é um prazer ter você aqui comigo hoje e vamos lá! Na primeira aula, se você não assistiu, volta lá, foi uma aula que eu fiz na sexta-feira à noite, ao vivo. Essa aula está sendo gravada. Na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre crenças, a gente falou como que funciona o nosso cérebro, como que a gente processa as nossas informações, quantifica, como que a gente traz à tona da nossa memória, como que funciona esse processo que o Freud trouxe, que é muito comum na psicologia, sobre consciente, inconsciente, subconsciente, e a gente trouxe um pouco como que formam as nossas crenças. Nessa aula, a gente vai falar sobre crenças e traumas e como você superar os seus traumas e as suas crenças negativas. Então, fica aqui comigo, acompanha. Se você está gostando aqui da nossa aula, já segue o meu canal, clica aí para se inscrever, curte aqui e compartilha com quem você acha que precisa também entender um pouquinho mais de si mesmo. Como eu disse, em todos os meus vídeos aqui, eu vou sempre trazer esse lembrete. Os problemas que a gente tem é porque a gente não conhece a gente mesmo. E se a gente eleva um pouquinho o nosso nível de consciência, se a gente tem acesso a essa informação, é exatamente por isso que a gente consegue, às vezes, sair de um problema que era grandão e a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Se a gente for parar para pensar, problema é só a gente estar voltado para a solução. Mas, às vezes, a gente não consegue ter essa solução exatamente porque o nível de consciência que criou esse problema não ia conseguir resolvê-lo. Então, se a gente aumenta a informação, se a gente aumenta o nosso nível de consciência, é possível chegar em estratégias diferentes, emoções diferentes, para que a gente esteja o quê? Mais claro, mais nítido para lidar com qualquer coisa que acontecer na nossa vida. E é por isso que eu resolvi trazer esses conteúdos que eram muitas vezes só para as pessoas que eram das minhas mentorias, conteúdos que eram só para os meus pacientes que estavam em terapia. Acompanha aí, você vai ter acesso a algumas palestras que faziam parte das minhas mentorias e o curso Desenvolva-se também, que está gratuito, também era só para os meus pacientes. Então, eu resolvi trazer isso à tona exatamente para democratizar esse acesso à informação. E muitas vezes você procura um psicólogo, mas você vai ficar ali anos investindo, porque a informação necessária às vezes está contida só com ele, não está com você. E às vezes também você não procura uma terapia, não procura essa informação, porque você não tem condições nesse momento. A ideia aqui é que você, a partir desses vídeos, já tenha certa estratégia. Tem um conteúdo diferente em você para que você lide com os dilemas da sua vida. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui de traumas e vamos falar de como superar esses traumas. Mas para mim falar de traumas, eu preciso trazer novamente o conceito de crenças. Lá na primeira aula, a gente trouxe que crença é algo que você codificou em algum momento da sua vida que ficou enraizado em você de uma maneira muito profunda. Essa questão de estar enraizado levou a você pensar que isso que você interpretou daquela situação, daquele momento, é uma verdade absoluta. E aí, o que a gente precisa entender? Nem sempre você precisou passar pela experiência para adquirir essa verdade absoluta. Às vezes, você também ouviu de pessoas que trouxeram isso como uma grande verdade, era uma verdade dela, e você assimilou. Ou às vezes, até de maneira massiva, a própria mídia, as pessoas ao seu redor colocam uma certa informação que você acredita que aquilo é a única verdade. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era muito pequena, os meus avós tinham um sítio. E a gente ia todo final de semana brincar nesse sítio. Tinha um rio ali naquele sítio, que era um rio assim, que dava para as crianças entrarem, brincarem, tomarem banho ali. E quando a gente ia para esse rio, os adultos sempre falavam que tinha um lugar nesse rio que a gente não podia ir, que tinha um buraco muito fundo, que se a gente fosse lá, a gente se afogaria. E a gente foi crescendo e nadava nesse rio e nunca ia para esse lado que tinha um buraco.
Um belo dia, um de nós, quando eu falo nós, estou falando de mim e dos meus primos, um de nós estava um pouquinho maior, resolveu ir lá. Quando a gente foi lá, não tinha buraco algum, era só um lugar um pouquinho mais fundo. E a gente já estava ali um pouquinho maior, tinha primos meus que já eram quase adolescentes naquela época. E aí o lugar nem cobria eles ainda. Então vocês entendem? Nessa situação, ninguém precisou passar pela experiência, mas foi colocado de uma maneira tão enraizada que ali tinha um buraco que a gente iria se afogar, que um grupo de pessoas todo acreditou naquela verdade. E quando acreditou, ficou anos sem fazer aquilo. Quando a gente foi, não era um buraco, era só um lugar mais fundo. Claro que dentro de um rio vai ser uma elevação mais... A elevação aqui, um lugar mais baixo, vai parecer um buraco mesmo. Mas os adultos falaram dessa maneira só para a gente não ir lá e não ter nenhum problema. Claro que se a gente tivesse continuado com essa crença até que a gente crescesse mesmo, ninguém iria lá e ninguém ia descobrir que em algum momento a gente poderia ter acesso àquele lado do rio. Era só crescer um pouco mais. Então, vocês entendem que às vezes a gente pode carregar uma história na nossa cabeça que se a gente não buscar mais informação sobre ela ou experimentar de um jeito diferente, a gente vai sempre carregar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E vamos colocar isso em um nível macro da nossa vida. Quantas coisas, às vezes, a gente deixa de fazer simplesmente porque alguém nos falou que era ruim? Ou quantas pessoas que a gente interpreta de uma forma porque alguém nos contou uma história sobre ela? Então, essas historinhas que a gente vai cristalizando, que muitas vezes são as nossas crenças, que levam a gente a interpretar o mundo de uma determinada forma. Agora vamos lá. Outro ponto que eu queria trazer para vocês vamos lá, eu chamei aqui sobre essas histórias. Vamos tratar crenças como as historinhas que você construiu na sua cabeça. Vamos pensar o seguinte, na sua cabeça aí tem várias histórias, tudo que você já presenciou na sua vida, você deu informação para isso. Você colocou uma característica, você deu um nome, você colocou informação. Então, sem perceber, tudo que você vê, seu cérebro vai ter vários enredos de uma determinada coisa. Como eu dei um exemplo, em várias aulas sobre a taça. Qualquer aula que você olhar aí para mim, você vai ver que eu dou muito esse exemplo da taça. Uma taça não precisa ser só uma taça. Dependendo de você ou de qualquer outra pessoa que vai ver, você vai ver que tem uma história sobre taça para você contar, vai ter um enredo. E aí, tudo na nossa vida, pensando que a gente cria historinhas para tudo que a gente viveu, para tudo que a gente conhece, para toda informação que chega para a gente, você concorda comigo que tudo na vida é narrativa? Muitos pacientes meus, principalmente quando têm uma autoestima muito baixa, eles se perdem muito na narrativa. E é isso que eu tento trabalhar com eles. Por exemplo, vamos lá. Por que às vezes uma pessoa na infância que ela tinha um TDAH, tinha um grau leve de autismo, tinha uma dislexia, e ela teve muita dificuldade de estudar, de ser como os outros colegas. E aí essa pessoa na vida adulta, ela vai num determinado especialista e descobre, você tem TDAH. Antes dela ir descobrir esse diagnóstico, ela pensava assim, eu sou burra, eu sou insuficiente, e nada que ela tentava dava certo na vida dela. E aí, quando ela vai, ela descobre, ela dá um nome, ela muda essa história, então eu não era burra, eu só penso um pouco diferente. Nossa, então se eu tivesse sido estimulada dessa forma, eu teria aprendido? Isso aqui muda totalmente a narrativa da pessoa. E quando vê, ela começa a buscar as formas dela de entender, de aprender, e a vida começa a fluir. E aí parece que antes ela tinha uma maré de azar e agora ela tem sorte. Não é isso, ela mudou a historinha que está na cabeça dela. Antes era, eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. Aí, quando você ia chegar em um desafio, vai para uma entrevista de emprego. Na entrevista de emprego, você ia olhar para todo mundo. O que você ia lembrar? Do trauma. Não, na sala de aula eu era a que menos entendia. Eu era a que menos sabia. Como é que eu vou dar conta de saber aqui? Então, eu sou burra, eu já não consigo lidar com as pessoas que estão nessa entrevista. Eu não vou passar.
Claro que ela ia liberar aquelas emoções, seria muito mais confuso para ela estar ali no momento presente, confiante, bem, e ela acabar se sabotando nessa entrevista. A partir do momento que alguém deu uma informação diferente para essa pessoa, não é que seu cérebro funciona assim, você só tem TDAH. Muda-se a narrativa, é que o meu cérebro funciona assim. Então, deixa eu descobrir como ele funciona. E do nada, essa pessoa começa a ser mais confiante, porque ela se entendeu. Então, não tem uma maré de sorte aqui. Ela mudou a narrativa. Meu cérebro funciona assim, eu aprendo assim, é assim que eu vou lidar com as coisas. Pronto. Aprendi determinada coisa na minha vida. Assim como um diagnóstico também pode anular muito uma pessoa. Vamos pensar o seguinte: se às vezes você descobre um diagnóstico na sua infância e a sua família não está muito preparada para lidar com isso, então vamos supor, seus pais estão enfrentando N problemas com você na escola. E aí, eles enfrentam esses problemas, são chamados pela diretoria, pela professora sempre. Estão cansados de você dar trabalho. E de repente alguém dá um diagnóstico de autismo. E aí, os seus pais, que já não queriam lidar muito bem com esses problemas que você dava, em vez de ir para esse viés aqui de, não, então a gente tem que estimular essa criança do jeito certo. O diagnóstico se torna o quê? Uma historinha para que, então meu filho tem autismo, então tá tudo bem ele dar trabalho. E aí, os seus pais, aí que eles desistem mesmo de você. Como meu filho não é normal, que é muito falado isso, né? Como ele é diferente das outras crianças, então ele tem autismo. E aí é aquela criança que os pais vão colocar mais insuficiência, tornar mais difícil a história delas se receber esse diagnóstico. Então vocês entendem, eu contando dessa maneira, que os fatos, eles são simplesmente fatos em si. O que muda é a narrativa que foi dada, que é a historinha, que é a crença que vai ser implantada aí no seu mindset. Então, se a gente para pensar, por que vamos pegar um familiar que vocês perderam? Dentro da sua família, você vai ver que tem pessoas que vão ter reações totalmente diferentes. Então, às vezes, você perdeu esse familiar, mas você já estava num momento de vida que você estava seguindo seus projetos, que você amava muito a pessoa, mas você estava levando sua vida, tinha muita coisa para você fazer. Você vai perder, você vai se sentir triste, você vai chorar, você vai viver aquilo ali. Mas você começa a voltar a tocar a sua vida, e às vezes você vai sentir saudade dessa pessoa, você vai se ressignificar muito rápido, mas sua vida continua. E às vezes você vai ter um familiar que a partir daquela perda, essa pessoa entra num luto muito grande, ela entra em uma depressão. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a outra pessoa, ela tem uma historinha, um mindset diferente de como ela enxerga as perdas e também uma historinha diferente do quanto ela dependia ou não daquela outra pessoa. Então, se ela tinha um senso muito grande, que era a outra pessoa que fomentava muita coisa na vida dela, a historinha que ela conta, que a outra pessoa era a pessoa principal da vida dela, ela ainda não deu conta de ir para esse lugar de protagonismo, quando essa perda chegar, vai parecer sim uma catástrofe muito grande. Então, vai fazendo sentido para vocês? Vocês vão ligando alguns pontos? Por que que algumas pessoas parecem mais sortudas, parecem mais resilientes? Simplesmente porque elas têm uma historinha melhor ou mais funcional, que é como a gente gosta de dizer na psicologia sistêmica, do que a historinha da outra pessoa. E às vezes a gente fica anos da nossa vida batendo cabeça. Que eu sou depressivo, que eu não presto, que eu sou isso, que eu não consigo estudar, que nunca vai dar certo para mim. Olha quantas crenças e historinhas disfuncionais existem aqui. Em vez de você entender que é só eu mudar a historinha que está na minha cabeça, só eu mudar a minha narrativa. Isso não é fácil de fazer. Porque a crença, ela está enraizada, ela vai gerar comportamentos, que vai gerar atos em você. E no que a gente vicia? No ato. Então, vou te dar um exemplo. Às vezes, você começa a pensar assim,
eu vou começar a me exercitar, eu vou comer melhor. E aí, você tem historinhas ali que já foram contadas a respeito disso. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito fitness é uma pessoa que é muito travada, muito careta. Ela acaba prejudicando a socialização dela, porque a sua socialização está voltada para os seus amigos, que às vezes saem toda sexta, todo sábado, toma uma cervejinha, come um churrasco. Então, aqui vai entrar uma autossabotagem. Se eu parar de beber, se eu parar de ir no churrasco, eu vou deixar de ser amado por essas outras pessoas. Então, essa historinha aqui que foi contada, não. Socialização é só quando eu vejo essas pessoas, porque é muito bom, é muito alegre. Meus amigos são todos assim. Automaticamente vai vir um pensamento automático. Eu vou perder essas pessoas, eu vou deixar de ser querido. Então, vai ser mais difícil para você mudar esse hábito. Então, vocês entendem? Então, um hábito, ele começa a se tornar algo que vai atender necessidades muito básicas da gente. Nossas necessidades básicas estão relacionadas sempre à sobrevivência e à autoestima. Sobrevivência, eu tenho que comer, eu tenho que fazer minhas necessidades básicas mesmo, fisiológicas. Eu tenho que ter um sono minimamente e eu tenho que ter um lugar seguro para me proteger. E relacionado à autoestima, não quero ser rejeitado, não quero ser abandonado, não quero ser deixado, não quero ser traído. Tudo gira em torno desses dois complexos aqui. Ou você está resolvendo seus problemas que são de segurança básica, ou você está resolvendo seus problemas de relacionamento, que quer ser amado. E a maior parte de nós se perde nesse enredo aqui. É um é outro. Por isso que é muito difícil a gente superar um hábito, porque a gente vai esbarrar nessas crenças. Quero trocar de trabalho, estou infeliz nesse trabalho. O que vai vir uma crença em você? Nossa, mas como que eu vou comer? Mas como que eu vou pagar minhas contas? Se eu sair agora, eu não vou dar conta. Pronto, você foi paralisado aqui, você continua no seu trabalho. Quero começar a estudar, fazer tais coisas. Nossa, mas meu namorado não vai gostar, porque a gente tem esse compromisso de ir, sei lá, você pensa assim, ó, tem que estudar para esse curso. Talvez seria bom estudar no final de semana, passar os domingos estudando. Não vai ser bom, porque a gente tem o compromisso de ir na casa da família do meu namorado e eu vou perder o meu namorado se eu não fizer isso. Pronto, esbarrou aqui. Vocês entendem? Então, por que é muito difícil e por que a gente precisa de ajuda para enxergar isso aqui? A gente precisa, primeiro, precisa enxergar a historinha que está na nossa cabeça, depois enxergar a autossabotagem que existe. E não é são as autossabotagens que existem. E depois você precisa trazer outra historinha, que isso a gente chama de se fortificar, criar uma envergadura emocional, colocar mais resiliência, para você ter uma noção que existe vida após isso aqui. Quando você tem essa noção que existe vida após isso, você consegue sair. É um paradigma, gente. E às vezes a gente precisa de ajuda para entender o nosso paradigma e ganhar força para sair. Por que o nosso paradigma existe? Porque o nosso meio nos mostrou ele. Então, o que a gente mais esbarra é nessa situação no meio. Vou perder o amor dos meus pais, vou perder a confiança de tal pessoa. Como que vai ser se eu fizer isso? Quem que eu vou me tornar? E as nossas crenças, as historinhas que estão na nossa cabeça nos levam sempre ao paradigma onde, sem perceber, a gente vai acabar travando ali nele. Então, vocês entenderam crença, entenderam que há paradigma de autossabotagem, entenderam que só tem como mudar quando mudar a narrativa. Para mudar a narrativa, precisa mudar a crença. Isso é um processo interno, porque a gente tem campos aí, como o Freud colocou, que cada barreira tem que ser retirada. Está no nível consciente, está no nível subconsciente e está no nível inconsciente. Quando a crença está no nível inconsciente, a barreira é muito maior. Agora, a gente também tem campos que são, a gente tem o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, e a gente tem, hoje em dia, a gente já sabe que existe um corpo vibracional. Então, por isso que às vezes é tão difícil. Vamos pensar o seguinte, eu resolvi hoje que eu vou me arrumar melhor. E eu vou cuidar mais de mim, da minha autoestima. Aí, sem perceber, você se sabota. Por quê? No nível consciente, você sabe que isso é importante para você, que você vai se sentir muito melhor se você fizer isso.
Mas quais são as emoções que estão ali? Vamos falar de corpo emocional. Medo, culpa, vergonha de si mesmo. Como que você vai se arrumar melhor se você vibra, você tem emoções internas de vergonha de si mesmo? Você não superou o trauma lá do bullying da sua infância, do que os seus pais te comparavam com seus irmãos. Você vai esbarrar aqui. Você não vai dar conta. Porque primeiro você tem que resolver o trauma. E aí nós chegamos no que nós vamos falar hoje. Vamos falar de trauma e como superar. Trauma, gente, nada mais é do que a historinha, a informação que você não deu conta. E ela vai gerar um paradigma. Tudo na nossa vida que aconteceu e a gente lidou, a gente resolveu, a gente deu conta, pronto, foi, passou. Então, mesmo que foi uma situação difícil, como eu falei, parente morreu, lidei, foi, não é um grande trauma, não lidei com isso, não ressignifiquei, vira um trauma. Fui demitido, pronto, lidei, ressignifiquei a informação, não lidei, vira um trauma. O trauma vai gerar outra informação. Fui demitido porque falaram que, eu entreguei tudo que a empresa gostaria de mim. Eu começo a gerar uma historinha na minha cabeça. Eu sou insuficiente, eu não dou conta. Sempre que eu for para um trabalho, as pessoas vão desconfiar que eu não sou capaz. E aí, toda vez que você vai trabalhar, você instalou ali um medo que vai gerar um sintoma. Agora eu tô com síndrome do impostor, da impostora, que é quando a gente começa a fazer determinadas coisas, a gente não confia no que a gente faz no nosso trabalho e a gente tem medo que as pessoas descubram que a gente não é o suficiente. Então, essa historinha aqui criada vai gerar um novo paradigma de sofrimento para você ter que lidar. Então, trauma é simplesmente aquilo que a gente não ressignificou. Você terminou um relacionamento, você terminou super em paz, você já sabia que não dava certo, vocês tinham que ir para caminhos diferentes, parará. Pronto, você vai ver aquela pessoa na rua, você vai assim, nossa, que legal, fulano tá bonito, que bom que a gente terminou, parece que ele tá muito melhor. Você terminou, mas na sua cabeça foi a grande perda da sua vida, a pessoa terminou com você, que absurdo que ela te abandonou, que absurdo que você está passando por isso, você é a grande vítima da vida. Quando você vê essa pessoa na rua, te dá até suadeira. Você olha, você passa mal quando você vê a pessoa. Trauma, não ressignificou. Aí o que você vai para os seus outros relacionamentos? Medo de abandono. Eu tô entrando nessa relação, mas você tem que ser muito bom. O cara é uma mulher perfeita. Porque eu tenho muito medo de ser abandonado, o meu ex me deixou, eu fiquei sozinha no mundo, ou sozinho, e essa pessoa foi a pior pessoa pra mim. Eu só namoro se você não for uma pessoa ruim comigo. Você já pega a sua merda da outra relação e joga na outra pessoa e acha que ela é capaz de lidar com isso. Vai dar merda, gente. Vai dar merda, porque você não resolveu, você veio com historinha, você projetou na outra pessoa, você não nem conheceu a outra pessoa, porque você pegou a imagem dela, gostei de sua imagem. Pego minhas merdas, que eu não resolvi, jogo em você e pego as minhas fantasias. Porque é sempre essa oposição, né? De um lado, não, minha merda. Me sinto uma vítima de abandono. Acho que as pessoas me abandonam e elas são más, elas são ruins. Sua fantasia. Vem o príncipe encantado que vem resolver essa merda me amando. Você joga isso na pessoa, a pessoa vai ali dentro da própria neurose dela. Nós, nessa sociedade, essas historinhas são nossas neuroses, ela achou que a sua historinha convenceu ela, porque talvez ela tenha os paradigmas dela. Eu tenho que mostrar que eu sou uma boa pessoa, as pessoas têm que me amar. Se viu, só que à medida que ele não vai dar conta de sustentar, porque é claro, não é ele, vocês não se conheceram, vocês não sabem o que cada um tem para oferecer, tá? Cada um vive a sua historinha, vai dar errado. Quando der errado, o que você vai virar para a pessoa? Você não me amou o suficiente, você não foi perfeito como eu queria. O que vai acontecer aqui? Mais uma vez, você vai reforçar a sua historinha que as pessoas são ruins, que elas te abandonam. Você não parou para pensar que não é o outro que tem que te amar, não. Você tem que amar a si mesmo primeiro para dar certo. Para quando você encontrar uma pessoa, você está fluido e deixa eu te conhecer. Deixa eu respeitar as etapas desse processo. Deixa eu saber se isso dá certo para mim.
Só que você não sabe nem o que é bom para você, nem quem é você, o que você quer, para a direção que você está levando sua vida. Você é um trem desgovernado, você quer que as pessoas te salvem. E aí vai ser trauma atrás de trauma, trauma atrás de trauma. E você vai começar a dizer que a vida é ruim. Não. A história é que passa aí na sua cabeça que é ruim. Vocês entendem? Então vamos lá. Como superar esse trauma? Já falei na aula inteira, né? Vamos lidar aqui com campo emocional. Que emoção está por trás aqui? Como que eu interpretei a experiência? Que emoção eu depositei? Muda a emoção. Sai de uma emoção negativa para uma emoção positiva. Mudou a emoção. Quando muda a emoção, a gente consegue mudar a narrativa. Mudando a narrativa, nossa, meu ex me deixou. Na época ele me falou isso, isso e isso que eu não gostei muito. Mas se for parar para pensar, realmente eu agi assim. Ele também agia assim, que fazia com que eu agisse assim. Então a gente não estava muito maduro. E infelizmente a gente não conseguiu amadurecer a tempo. Mas que bom que essa pessoa ensinou isso sobre mim, que eu ensinei isso para ela. Não sei se ele pegou essa informação, esse contexto, mas eu peguei. Na minha próxima relação eu posso fazer isso e isso de diferente. Pronto. Adulto lidando com as coisas. Aqui tem cura. Aqui tem você poder ir para outro nível. Aqui, se você ainda está nesse discurso, sinto muito. Repetição, 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 repetição. Então, a gente supera um trauma cuidando primeiro da informação emocional. Quando a informação emocional é resolvida, a gente é capaz de colocar outra característica, outro nome para o que nos aconteceu, que é o que a gente chama de ressignificar. Então, espero que você veja essa aula várias vezes, tente entender, frita seus miolos aí para entender onde você está criando historinhas que são ruins na sua vida. E a gente fala um pouquinho mais sobre essas emoções negativas na próxima aula. Beijo, beijo. Foi um prazer enorme estar com vocês. Aproveita, manda essa aula para outras pessoas, curte, compartilha. Se precisar de entrar em contato para perguntar alguma coisa, pode entrar em contato aí com os meus contatos que são disponíveis, telefone, e-mail, e a gente se vê. Beijo, beijo. Até mais.